Olá, bom dia a todos. Hoje é dia... Vamos ver que dia que é, né? Eu sei que você estava com saudade, né? Esse é o vídeo de domingo, né? Não pode faltar, né? Domingo eu gosto de ser eu deixo de ir na missa para fazer, fazer meus vídeos. Tô brincando, eu não vou na missa. Já passei essa fase da minha vida. Que dia que é hoje? Hoje é dia 8 de agosto, eu já vi antes aqui. 8 de agosto. 8 de agosto. 8 de agosto, 9h14 da manhã. 9h10, esse relógio está 4 minutos adiantado. 9h10 da manhã, 8 de agosto do ano 2021, um domingo, né? Tá? Deixa eu falar uma coisa pra você do seguinte. Falei sobre... Vamos falar sobre números, sobre matemática, sobre dinheiro, né? Vamos falar sobre isso aí. Antes que tenha umas coisas que eu anotei, vamos falar isso aqui, quer ver? Ó, bem rápido para nós sermos incisos, né? Eu sei que eu me besteio muito nos vídeos, né? Isso estende bastante. É assim, ó. Às vezes você tem, vamos supor um exemplo, né? Às vezes você... eu sou um cara que eu mantenho as coisas paradas. Você sabia que eu ganhei um ar-condicionado? Meio dos antigos, assim. Eu acho que alteraria bastante o meu gasto de água. Mas eu tava no serviço aí, isso ano passado já. Eu não falei, né? Não convinha falar. Ele falou, Nas, quer esse ar pra você? Eu falei, mas dado eu quero, comprado eu não quero, né? Falei assim, eu ganhei o ar-condicionado. Os negócios para instalar o ar-condicionado. Não deve ser dos mais atuais e dos mais econômicos, né? Mas também não é muito antigo. Sabia que eu até hoje não instalei? E nem vou instalar? Por quê? Porque eu presumo que logo eu vou ter que sair daqui. E eu não gosto desse negócio de fazer uma coisa e daí em um ano eu ter que tirar e mudar em alguns meses, entendeu? Então assim, eu não mexo muito. Eu não gosto de pendurar muito móvel, sabe? Porque aí chego assim e faço... Daqui às vezes algum tempo eu tenho que sair, aí eu não gosto desse movimento. Entendeu? Então vamos supor assim, para você entender, eu poderia instalar o meu ar aqui em casa. Entendeu? E eu ter ar-condicionado no meu quarto, em algum lugar da peça da casa, né? Eu não faço isso, o ar tá ali, já vai para quase um ano, alguns meses, e se eu mudar daqui eu não vou pôr na próxima casa, ou seja, eu acho que o rumo desse ar é vendê-lo. Mas vai dizer assim, mas instala porra na sua casa, não sei o que lá, vai acabar saindo mais caro a sopa do que o caldo, né? Eu não sei o que eu disse aqui direito. Vai acabar dando muito trabalho. Não gosto. Mas é só um exemplo. Mas por quê? Eu dei esse exemplo para você entender. Se eu instalo o ar, desencadeia outros eventos que eu estou impedindo que aconteça por causa de eu não instalar. É este o exemplo que eu queria te dizer. Assim é a minha vida e a sua. O problema é... Existe alguém cuidando isso. Então você está descobrindo uma coisa que te vigia, esperando tuas ações para daí, de acordo com ela, você usar um certo lugar. Não dá para ir. Tem alguma coisa te cuidando, esperando. Estes são métodos humanos. Eu vou te explicar, vou dar um exemplo. Eu estava na kitnet ano passado e do lado mudou um vizinho. Pensa num cara trabalhador. Eu falei, a gente chegou assim, pá. Ele ficou acho que uma semana instalando móvel. Era guarda-roupa. Era furão. Aqui instala cano, instala pia. Claro, você tem que fazer o básico. Você sabe que, vou aproveitar, eu não tenho guarda-roupa, eu tenho um guarda-roupa pequenininho, assim, de tipo, parece de bebê, de criança, sabe? Então a maioria,
Por que eu não compro? Porque eu vou ter problema numa próxima moradia que eu for, sabe por quê? Porque ela não é maior que essa, ela é menor. Então ou seja, quando eu sair daqui, eu volto para uma kitnet e não para uma casa grande, por causa disso aqui. Entendeu? Por causa de dinheiro. Então você viu como eu penso pequeno? Você viu como todas as minhas atitudes são de redução? Por que eu não penso em ir para uma casa maior? Eu me preparo para esse lado aqui. Entendeu? Então eu não compro um outro guarda-roupa porque depende da kitnet que eu for, já não entra no teto e eu já perco o guarda-roupa. Eu não gosto desse tipo de movimento, entendeu? Então a minha vida permanece desorganizada, sabe? Por causa desses momentos que eu estou te dizendo. Aqui agora me veio mais uma coisa. Eu entendi um processo de tranca. Sabe aquela coisa que as pessoas falam, tua vida está trancada, você precisa... Então, isso existe. Isso existe, mas você tem que saber o que está acontecendo. E eu entendi uma coisa que trabalha os dois lados e fica te bloqueando. É isso que as pessoas falam, você precisa não deslancha. É uma coisa que se paradoxa e tranca os dois caminhos e te anula. E você não sabe como agir, né? Sendo que você sabe como agir, mas eu entendendo isso, eu percebo que na minha vida eventos se configuram me trancando. Eu percebo isso. Eu explico isso se for o caso outro dia, mas no momento eu não quero falar. É como assim? É como se você... É um fianco, né? Me mete num fianco, entendeu? Tem uma coisa que me mete num fianco onde eu tenho todas as alternativas e nenhuma. E eu contemplo essas coisas e entro um pouco, e de vez em quando dá um desespero isso e eu vou vivendo minha vida. Eu não comprei guarda-roupa por causa disso. Tá, voltando a casa, né? Então eu vou ler, mano, que cara trabalhador, né? O cara, funcional, sabe? O homem que toda mulher quer. Mulher não gosta de homem parado, entendeu? Isso é um mecanismo humano. Há um processo estimulante aqui, entendeu? A mulher está cuidando de uma parte cósmica, o homem está obedecendo outra parte cósmica e você vai dizer assim, mas como assim a mulher? Não, existe um processo muito grandioso com a mulher, mas não dá para dar ênfase nisso agora. Você tem que pegar a sua vida. E você vê que... Pega a sua vida e analisa, você vê que a mulher que é um cara que funciona. Marido, ele faz isso, um homem que... Entendeu? E isso é uma grande armadilha. Mas você não pode virar vagabundo, nós precisamos viver. E eu não estou falando para você virar vagabundo. E você tem que fazer as coisas em casa mais calma, existe um mecanismo por trás disso escondido. E aquele cara pau. Eu sei que ele levou acho que uns 10 dias para fazer tudo na kitnet. Não deu 20 dias, ele teve que sair e desmontar tudo. Eu já ia embucetar. Entendeu? Eu já ia embucetar. Eu não gosto disso. Mas você lembra que eu falei que às vezes tem que fazer uma coisa para desencadear outra? Então, eu sei de uma coisa, entende? Eu esboço elas às vezes de um lado, depois volto e esboço outro, mas elas estão as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se precisa fazer uma coisa para desencadear a outra, por que eu critiquei ele de fazer, se foi isso que desencadeou? Então, isto é o que você está conhecendo de um mecanismo na nossa vida, tá? Um mecanismo, uma coisa que existe aqui. É isso que você procura. É esse o entendimento que você quer. E tá ali, dentro da tua casa, entendeu? Da tua casa, da minha, independente do tamanho ou do luxo que há. Enquanto nós ficamos presos nessas coisas, uma coisa trabalha a sutileza de uma igualdade entre nós. Entendeu? E aí essa é a fórmula, né, que eu expresso aqui, que vai identificando esses pontos. Agora depois dessa explicação, eu quero dizer então que ele estava certo e errado, porque ao fazer um processo você desencadeia a possibilidade de outro. Eu não gosto de fazer esse processo, mas não desencadeia a possibilidade de outro acontecimento. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu não tenho como fazer isso. Vamos supor que eu estou esperando para fazer um investimento. E eu tenho 10 mil.
eu falo assim, eu vou comprar aquela casa. Não compro uma casa com 10 mil, é um exemplo, tá? Vou comprar aquela casa. Aí você, eu tenho certeza que você já fez isso. Aí você faz o negócio. Aí daqui a pouco aparece outra coisa. Você fala, putz, se eu tivesse esperado mais um dia. Não, entendeu? É aí que eu quero chegar. Você já viveu isso, eu tenho certeza. Putz, se eu tivesse esperado pra deixar pra amanhã. Ou se eu não tivesse feito esse negócio agora, olha o que me apareceu, entendeu? Entendeu isso? Você já viveu isso. Entendeu? Então, acontece que aquilo não existia antes que você fez. Entendeu? Esperou você atuar e depois criou uma possibilidade melhor ou pior. Em alguns casos você vai dizer assim, nossa, ainda bem que eu fiz agora. Mas isso é puramente pensado e mecanizado para que uma coisa aconteça e a gente perda. A moral é perda. Entendeu? A moral. O item, toda a manipulação que existe aqui é para você perder. Ninguém ganha, mas há os ganhadores e os perdedores. Mas no final da história, somos perdedores de tudo, né? E um dia a gente perceberá isso, isso será falado. E aí o preço será grande, né? Mas assim, então vamos voltar para o mecanismo. Então você falou assim, onde é que eu posso te dar esse exemplo? Você já, uma coisa que às vezes você toma uma atitude, desencadeia outra e aparece outra melhor. Aonde que foi? Ah, tá, foi num exemplo de uma casa que eu falei isso. A pessoa estava querendo fazer uma reforminha, né? E eu falei assim, se fosse eu esperaria. Se eu tenho 20 mil, eu espero e não reformaria. Porque você vê que no meu intuito, a minha atitude, ela está esperando algo melhor. Por quê? Porque eu estabilizei um processo quântico de que tudo o que eu faço é negativo. É por isso a minha recatação em fazer algo. Entendeu? Eu sei que eu vou perder. Nisso entra aqueles dois, não conclua, não deduza, está esboçado na minha vida. Lembra que eu disse que eu tenho uma relação com o dinheiro, uma relação com a vida? Então, você está entendendo essa relação com a vida. Eu tenho uma relação diferente de você com a vida. Muita gente vai falar isso de homem sonso. Você é muito parado, Inácio. Você não tem feeling, você tem que se aperfeiçoar. Entendeu? Muitas pessoas vão usar esses argumentos. Mas não, eu descobri, eu sei, né? Assim, falando mais humildemente, como um ser que eu descobri alguma coisa, eu descobri um funcionamento universal de uma mecânica que nos envolve. E eu tento fugir dela. Entendeu? Eu esboço isso, falo, não, eu esboço isso. Então, é bem isso. Aí eu falei assim, ó, às vezes tu coloca esses 20 mil aí, por exemplo, e amanhã tu resolve alugar, sair daqui. Entendeu? Porque era a ideia. Ele falou, é como se fosse uma incógnita, é exatamente o que eu iniciei o vídeo falando. Essa situação eu sou colocado direto, eu não sei o que fazer, porque eu estou sofrendo aquilo, ó. Não conclua, não deduza, mas de uma forma que no mundo fica estranho. Existem momentos, eu falei assim, ó, se você está pensando em sair, você vai pôr 20 mil aí, mas Inácio, se eu pôr 20 mil, eu alugo mais fácil. Então você ia arrumar para sair, né? Só que sim, eu falei, mas então por que você não aluga assim? Entendeu? Mas então, você vê, tem que levar em conta tá? Infelizmente eu sou uma peça diferente no sistema. Basicamente a pessoa tem que fazer, a pessoa teria que fazer como eu estou falando. Ela não vai fazer, mas basicamente é isso que está acontecendo aqui. É como se eu soubesse como a pessoa deve agir. E eu sei que ela não vai, mas é como se fosse falar, é como se eu falasse assim, ó, então não arruma, aluga assim mesmo. Entendeu? Neste momento eu estou nela. Entendeu? Eu estou nela, eu consigo me transportar para dentro dela e eu sei que é esse o caminho que ela deve tomar. Entendeu? Então assim, eu falo, ó, então faz o seguinte, não arruma, você vai arrumar para alugar, pô, vai pôr 20 mil, mas assim,
eu falo, não arrume, para nós entender o assunto. E ela não arruma e guarda os 20 mil. Por quê? Porque ia haver um processo de desgaste aqui, tá? Mas é muito estranho isso que eu falei. Mas ia haver um processo de desgaste aqui. Por quê? Porque eu já estou no controle do locatário. Entendeu? Eu já sei um processo, cara, eu não sei se eu vou conseguir explicar o que está na minha cabeça aqui. Porque eu já sei do locatário, do locador, de mim que sou uma pessoa fora, de uma coisa que nós não sabemos. E que isso, se for governado, funciona. Entendeu? Funciona. É inconsciente. O ser humano, ele é movido inconsciente. Ele não é movido consciente. Eu não vejo ali e pego. Eu já peguei antes de me mexer. Eu sou lento. Aconteceu uma coisa antes. É um falso poder, entendeu? Não, você não dá tempo. Nós somos controlados pelo inconsciente. E este inconsciente eu coloco no meu método. E a forma que eu coloco este no meu método dá nisso. Dá o mandante. Dá o influencer designer. Eu sou tão influencer designer que você não vai usar o coador de café 2 vezes. Entendeu? Mas eu falo disso, tá aqui. Tá aqui, eu falo disso depois. Eu sou tão influencer designer que você não vai colocar um colarzinho igual a esse. Você quer particularidade. Eu falei, esse teu colar é muito brega, Inácio. Eu gosto já de uma coisa, uma corrente de... Mas então você não sou influencer designer. Entendeu? É 100%. Mas esse é o macete. Esse é o macete. Tanto que eu sei interizar, que eu sei no lugar onde você vai dividir. Eu só preciso saber disso. E isso é respeitar a sua diferença. Mas eu te obrigo a dizer que não. Fala, você vai ter que usar o filtro de café 2 vezes. Se você vai ver que se o padre... Por isso que está estranho. Se o padre mandar o fiel viver como ele, o fiel não vive. O padre já está provando isso. Você vai ter que se abster de sexo. Acontece que o ensinamento do padre daí tá legal. Tá legal, porque ele tá provando que o seguidor é falso. E ele é o líder. Falou, ó, você viu como que é ser padre? Você é apenas um fiel. Então, então o meu ensinamento não serve pro seguidor. Então, se paradoxa, entendeu? E anula nós dois. Anula nós dois. Só que não anula, mas anula. Num lugar nós somos zerados. Tipo, é como daí se nos resetasse e nós ficamos nessa coisa interminável. E daqui um dia eu morro, daqui um dia você morre e o processo continuará pela eternidade. Entendeu? Então esse é o primeiro passo. Voltando para a continha do cara, do cara que arrumou tudo, uma mulher bem pungente, sabe? Era uma mulher que mandava bastante. E ele bem coitadão assim, mas trabalhador, sabe? Eu não quero trabalhador funcional. Eu falei, nossa, esse cara aí é o que as mulheres gostam, né? Mas, no fundo, um tolo. Um tolo. Entendeu? Às vezes a minha namorada vem aqui em casa e fala, mas essa cadeira tá aqui ainda, guarda essa cadeira lá no quarto. Eu falo, deixa a cadeira aí. Infelizmente é uma coisa, é a nossa diferença. E se nós não administrar isso, vai reguar e entra o processo maligno. Quando eu vou viver em harmonia com a sua namorada, você se fudeu. Entendeu? Então eu faço, não. É o seguinte, por quê? Mas são muitas coisas, né? Eu sempre falo assim, eu não adianta nem pela metade, entendeu? Porque daqui a pouquinho, isso aqui que aconteceu aqui, não vai ser respeitado lá fora mesmo. Mas é muito complexo isso, não adianta falar sobre isso. Vamos voltar para a parte funcional. Então existe uma coisa que acontece que dá essa fechada. Eu vivo isso, eu te explico isso. Eu digo que você deveria usar a mesmíssima coisa que eu falo. E isso, inclusive, vai pegar a tua diferença, a tua particularidade, onde você fala, pô, Inácio, mas eu não gosto do time tal. Eu sou assim. E outra, eu não gosto. Você gosta você gosta de ir pra praia nas badaladas. Eu já gosto mais de camping. Por exemplo, eu não gosto de camping. Eu não gosto de acampar. Nunca gostei. Tem gente que adora isso. Então, este lugar diz que eu sou um babaca se eu sou o gerenciador de algo.
Eu vou te instruir a acampar e eu não gosto, mas eu te instruo porque eu gosto. Mas vamos supor, se eu sou um técnico de futebol, eu tenho que jogar bola. Por que eu estou só tagarelando? Entendeu? Você já viu que o técnico de futebol não bate? Não bate? Você já viu que ali é teoria e prática. O técnico de futebol e os jogadores é teoria e prática e oposição. Porque eu tenho são funcionamentos diferentes. Eu falo, vem fazer. Você já vê que ele tá gordo e acabado, ele não vai conseguir correr 2 metros. Então ele não serve para técnico. Tá errado, entendeu? Eu falo, é só chucho. É só uma brincadeira de pecinha assim. Ninguém é nada com coisa nenhuma. Eu chego e falo, eu não preciso de técnico. Técnico é uma formalidade do sistema para daí haver uma sustentação daquela dualidade 1 e 11. Que vai separar em 2 espaços para atuar com dualizar. Eu unifico e falo, não preciso de técnico. Corre lá daquele campo lá e me prova. Mas ele está ali. É só porque a teoria precisa estar expressada separada da prática. E no futebol, eu lembrei de falar sobre isso, vai se expressar essa ordem de novo. Que eu já disse que por mais que nós não aceitemos e temos que concordar para vender, cadê? Ela existe. Não, teoria e prática, né? Você sabe do que eu tô falando, né? Então tá, vamos lá, o vídeo é bem interessante mesmo, tá? É bem explicativo. Então, tá, o que é esse? Então, eu quero dizer que existe uma fórmula. Existe. E eu estou a manuseando. Eu estou a manuseando mesmo quando eu não estou. Aí, agora sim ficou foda. Porque agora ficou as duas coisas, entendeu? Mas vamos lá, vamos antes que o assunto está me fugindo. Eu percebo essa coisa me anulando e me impedindo esses 2 lugares. Sim, eu moí o assunto, né? Ali, você faz isso e faz outro evento. É isso que eu quero ficar, é aqui que eu quero ficar, tá? Eu fiz um monte de história, mas eu quero voltar para cá. Então você percebeu já que às vezes você faz uma coisa e acontece outra? Às vezes você arruma, você porque está esperando você fazer uma coisa para desencadear outra. Isso acontece. Eu fico recuando sempre. Eu retardo fazer essa coisa. Entendeu? Eu retardo. Aí você tem que lembrar do tempo. Tá? Quando você tem essas atitudes, automaticamente você lida no tempo. Você quer dizer assim, mas Inácio, eu posso fazer isso? Sim, todo mundo faz. Eu falo aqui de uma coisa. Nós já estamos envolvidos com o tempo, só que de uma forma que algo nos controla. E estes exemplos que eu dei é como se eu dou uma fugidinha disso. Entendeu? Eu dou uma fugidinha. Mas você dizer, mas então cadê teu pum atômico? Cadê tua eternidade? Isso são perturbações da informação. É muito melhor do que isso. Entendeu? É tão melhor do que isso que eu não quero ser eterno. Entendeu? Então tem que, sabendo das coisas, você vê que essa eternidade é uma falsa. É falso, não precisa disso. O sábio quer morrer. O sábio é morrer. Porque é sabedoria em eu morrer. E você, ninguém quer. É sabedoria não morrer, entendeu? Então, tá tudo bagunçado, tá tudo perdido as informações. Quando eu entendo esse lado, eu abro oportunidade para esse, mas você vê que não bate a informação, fala, mas Inácio, e eu em prática já não está, o meu texto não está batendo com a minha convivência. O cara vem com um texto grandioso e é um Locke, e é um fraco, e só fala das suas fraquezas, então, mas é o fulgor da teoria prática. É a coisa mais preciosa, tá perfeito assim. Elas precisam se contrapor. Uma teoria grandiosa e chega na minha limitação corpórea e isso quebra todos os protocolos, né? Mas eu lembrei de uma coisa que eu falei, né? Que é o título do vídeo, inclusive, um projeto falho. Sou eu. Um projeto falho. Explico. Depois nós voltamos lá para aquele negócio do evento, mas se eu não lembrar, eu já disse, você vai ver que você às vezes você fez e daí, putz, agora, podia ter economizado, todo esse dia não fez. Eu fiz, porque é um processo que você está sendo cuidado para acontecer isso, tá?
Quando você agir, aparece outra coisa para você se... Porque está acontecendo um negócio, mas às vezes você não faz. E aí, volta, ainda bem que eu não fiz ontem, porque hoje foi melhor. E às vezes acontece o contrário, porque os dois pontos são cuidados. Eu só quero que você analise isso, né? Pense nisso, né? E isso acontece comigo. E a minha prática é evitar fazer. Entendeu? Por exemplo, eu tenho quinhentão de multa para pagar do meu Palio, do meu carro, né? E eu estou hesitando pagar. Eu seguro. Outro exemplo, um exemplo mais comum. Você deixa alguma coisa pendente? Não, esquece. O que eu ia falar antes? O que eu ia falar antes do... São muitas coisas, eram 2 itens, eu voltei, né? E eu esqueci aqui. Tá, então vamos continuar aqui. Sabe quando você faz... Você é assim, ó. Lembra que eu disse que quem não quer pagar as contas? Todo mundo quer. Não paga quem não pode ou não tem. Então, eu às vezes faço isso taticamente. Eu tenho às vezes o 100 para pagar a conta e não pago por tática. Porque ninguém quer deixar a conta vencer. Só que isso está lá na psique do ser humano. Está lá dentro dele escondido. Essa atitude que eu estou externizando. Entendeu? Porque eu sei, primeiro nós já falamos sobre isso, quem não quer pagar suas contas? Todo mundo quer, meu querido, a questão é poder. Só que daí fica só o querer em questão, entendeu? Porque assim, você acha que eu devo porque eu quero, cara, não faz sentido. A conta atrasou porque eu não pude, a minha atrasa porque eu quero. Então, é uma tática que eu uso. Por isso que eu estou te falando, eu vivo uma coisa e eu não tenho tempo de falar tudo. Mas Inácio, você quer dizer que você tem um 100 para pagar a tua conta e você fica retardando às vezes 10, 15 dias? Exato. Isto é a fórmula do dinheiro. A fórmula da riqueza na sua essência. Isso é manipular o mercado na sua essência. Mas você tem que conhecer os outros lados, né? Que eu já narrei aqui e ninguém acredita. Mas enquanto isso eu estou fazendo. Porque primeiro me tirou a acusação de eu ficar com essa história de que fulano não pagou. Você acha que alguém me deve porque quer, cara? É o prazer do cara poder pagar. Faz bem pro meu pau. Eu fico com entusiasmo, eu ando melhor. O problema é que as pessoas não podem. Entendeu? Então não é querer, é poder. Entendendo isso eu passo, narrei isso, as pessoas vão dizer que não, que quem tem... Sim, você vai ver que tem gente que tem dinheiro e não paga porque quer, então eles estão fazendo o que eu faço, mas não da forma que eu entendi. Eles estão fazendo malignamente. Tem rico que às vezes não paga de safado mesmo. Mas eu estou fazendo de uma forma pura, ou seja, por isso que o rico às vezes tem dinheiro e atrasa a continha. Mas ele não está sabendo disso. Entendeu? Porque nós sofremos eventos inconscientes, eu narro isso toda hora. E está acontecendo aí. Descobrindo isso, eu pego e não faço. Lembra do para-choque do meu Chevette? Está lá até hoje, ó. Você acha que eu não tenho duzentão para colocar? Então, você lembra que eu falei que tem uma coisa que me anula? Eu anulo também. Ela me anula num lugar esperando que eu atue aqui. Eu fecho aqui também. Aí, agora eu consegui explicar. Eu percebo que tem uma coisa me bloqueando aqui e há um caminhozinho que eu posso ir. Aqui também. Essas duas coisas refletem na minha vida e na conduta que eu estou trazendo aqui, que você não conhece toda porque você não dorme comigo. Entendeu? Quando você vir morar comigo, você vai ver que você fala, Inácio, eu não te conhecia direito. Não, por mais que eu fale, não adianta. Tem uma coisa que está aqui, ó. Às vezes, vamos supor, eu e o Ayrton somos grandes amigos aqui, até nós ficar 5 dias numa casa de praia. Nossas diferenças vão aparecer e eu e o Ayrton vamos terminar a amizade. Porque, de certa forma, se não ser cauteloso, o Ayrton vai falar, o cara tem um jeito estranho, o cara fica passando o dedo no nariz na mesa. Eu não gostei. É o Big Brother, vai acontecer. Entendeu? E aí uma grande amizade vai morrer.
E daí, se isso não acontecer, é porque nós somos muito bons em lidar com isso. E lidar com diferenças é o grande segredo. Entendeu? Só que isso é muito mais. Daí, porque, vamos usar isso para o futuro. Vamos supor que você vê, eu e o Ayrton nós temos uma relação já de 4 anos. Às vezes, se nós ficar uma semana junto numa casa, nós briga. Isso é perfeito. Porque tem outra coisa que está resguardada, mas daí de forma mecânica. Entendeu? E isso não precisa ser evitado. Então eu aí temos que saber que o dia que nós ficarmos uma semana no acampamento numa praia, o dia que ele me convidar para ir na casa dele, e eu ficar acampado na casa dele, comendo de graça. Nas custas daí, nós vamos ficar indispostos. Isso é perfeito. Mas se não acontecer, é bom também. Mas se acontecer, é muito bom. Entendeu? Então, isso é saber administrar as coisas. Entendeu? Então, nós temos que ir para o acampamento, e nós dois na casa, com essa possibilidade de nós se indispor e perdemos a amizade. E isso é perfeito, porque nós sabemos o que está acontecendo. Você viu que é estranho o que eu falei, mas é perfeito assim. Lembra que eu disse que as pessoas têm o direito de saberem que elas podem se odiar? Então, isso é perfeito. Isso é perfeito. E se tiver dos dois lados, as coisas vão fluir muito bem. E cada um é o lugar onde eu desrespeito e tem que ser respeitado. Do digital influencer. Entendeu? É uma coisa. Eu quero dizer que existe uma coisa independente do teu corpo. Mas ela não é independente do teu corpo. É o teu corpo que é independente dela, mas aí é paradoxal. Não, eu quero ter graça. 150 pila por cabeça? Por dia? Por pessoa, 150 pila. Puta merda, muito caro isso aí. Fala assim, pode vir, tá convidado. É 150 pila diária por cabeça. Tranquilamente, né? Tá certo, vamos voltar lá. Então eu já começo a tagarelar demais aqui, né? Vamos fazer um vídeo funcional. Então ficamos naquele evento ali. Então assim, eu percebo que uma coisa aqui me cerca 2 caminhos, por exemplo, e me coloca numa incógnita, me deixa incógnito. E eu percebo que aí você vai dizer assim, Inácio, não, você não vai dizer, não tem o que dizer. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho dinheiro para trocar aquele para-choque e eu não estou fazendo, eu deixo ele guardado. Eu tenho dinheiro, na realidade, esse Chevette ele precisa de milão para ele ficar melhorzinho. Eu não vou pôr. Você vai dizer assim, mas ele está se deteriorando. Eu não vou pôr. É uma estratégia que eu sei que eu estou acertando. Aquilo ali é uma armadilha esperando por causa deste outro insight que eu tenho de uma coisa que eu sinto que que bloque. Lembra que a gente vive isso? Você fala, você precisa abrir seus caminhos. Só que não é disso que eu estou falando. Mas abrir os caminhos, esse caminho que abre aqui é uma armadilha. Porque tem que entender tudo. Lembra que eu disse que aonde você pode escolher, não escolha? Entendeu? Você fala, eu já vou chegar lá. Tem um vídeo maravilhoso aqui, uns áudios anotados. Tá tudo permeando isso aqui, ó. O assunto aqui tá permeando lá. Mas assim, eu não faço. Aí eu faço melhor. Outro dia eu tive o prazer, a honra e a glória de conseguir arrumar duzentão para uma pessoa. Entendeu? Ou seja, eu tirei. Entendeu? Eu fiz isso, eu tirei. E não bate com a informação. Não bate. Não é correto eu fazer algo para alguém se eu estou precisando fazer. Acontece que eu estou manuseando uma coisa. E eu cuido dos dois lados. Entendeu? E eu me contradigo nisso e ainda não me contradigo e me contradigo por base, né? Mas assim, o que acontece? Tem gente que tem o carro impecável e 15 mil sobrando. Entendeu? Tá errado. Deixa seu carro faltando alguma coisa. Não.
Calma, você não precisa praticar, eu sempre te digo isso aqui. Mas eu estou falando de uma fórmula cósmica. Você quer me ouvir como lembra aquilo, até onde eu vou em você? Ou o processo seguidor seguido, ou ensinador e ensinado? Eu estou respeitando isso. E o ensinador exige o 100%, sabe que talvez não dê, sabe de todas as coisas. E eu te passo uma coisa que é inconsciente e que você não precisa praticar. O que eu disse ali, que eu até esqueci? Ah, tem gente que tem o carro impecável, você sabe disso, meu querido. É uma película linda. O cara fica assim que se cai uns... Tem gente que se incomoda com cagadinha de mosquito. Meu Deus do céu, cara! Eu já vou te explicar o que você está fazendo. Essa preocupaçãozinha com esse pequenininho aí, né? Mas é porque você está meio que tendo uma coisa quântica, mas você está levando uma chapuletada. O que você tem que fazer? Deixa teu carro faltando alguma coisa. Você viu que não bate? Qual que é a fórmula da prosperidade das coisas que andam e são bem-sucedidas? Um carro impecável. Não, meu carro não tem uma coisa que não funcione. O ar, o desembaçador. Tem gente que é rigoroso com isso. E esse é o método da organização para que você fale, putz, para que a mulher que passe por mim no carro fale, putz, esse cara é super organizado, eu quero um homem assim para minha vida, né? Se a mulher entra no meu carro aqui, ela sai correndo. Só que é a fórmula perfeita. É o perfeito. Você vai dizer, Sanácio, a minha namorada às vezes entra no meu carro, no Chevette, né? E por que você não arruma isso? Fala, deixa aí. Deixa aí. Depois eu arrumo, amanhã depois eu arrumo. Pretinho nos pneus. Então assim, todas essas coisas tem que cuidar, tá? Porque eu falo de coisas que estão na nossa vida e às vezes você vai acatar e vai parar de fazer, mas tem que cuidar que tem coisas que você não vai ter, tá? E porque você não vai conseguir se ligar em tudo ao mesmo tempo, né? O cara, em vez de lamber eu não vou falar essas palavras porque no meu vídeo eu não falo palavrões. Ayrton, velho. Ayrton, velho. Tem um cara bonito, né, Ayrton? Tem um cara bonito. Eu te vi uma vez, você mandou, não sei se mandou, acho que era a tua. Você não mandou foto errada não, né? Acho que você mandou a real, né? Mas Jesus falou, vou enganar esse cara aí. Tá. Então vamos dar um passo adiante, né? Eu já remoí demais isso. Então assim, ali tá esperando que eu vá e eu não vou, porque eu percebo que tem outras coisas me trancando. Eu estou meio que revogando, eu estou meio que, como é que fala? Quando o presidente, renunciando. Eu renuncio a este lugar que eu posso ir. Mas ironicamente é porque eu tenho esses 200, mas eu poderia não ter e poderia praticar a mesma coisa. Mas ficou melhor, porque graças a Deus eu tenho esse dinheirinho ali. Porque normalmente eu já não iria fazer por causa do dinheiro mesmo. Então daí eu tenho e não faço. Mas o principal modo aqui, a ideia é que quando você tem dinheiro você faz. Você já pensou às vezes em ter dinheiro e não fazer? Então, você já pensou às vezes em ter dinheiro para comprar um carrão de 80 e não comprá-lo? Então, esse é o macete do mercado. Este é o ser super evoluído que está entendendo uma coisa. E você vê que você só vai. Você não recua, que nem eu falei. Entendeu? Não. Você vai ver que em alguns momentos na nossa vida a pessoa quer administrar. Não, eu tenho um negócio melhor para fazer. Mas não é disso que eu estou falando. As pessoas fazem como eu falei, elas vão. Ela tem que ter o dinheiro para comprar uma casa de 1 milhão e não comprar. E às vezes fica... Daí você vai se perguntar, mas por que não melhorar? Entendeu? É aí que nós estamos chegando. São muitas coisas, é complicado, né? Precisaríamos de eventos práticos, precisaríamos de pessoas na nossa vida em que eu ia dialogar com ela e falar, ó, aqui, entendeu? E aí ela ia dar razão para mim. Eu precisaria viver esses momentos assim para poder explicar para a pessoa, ó, viu isso? Viu aquilo? Então, é disso que eu falo lá e que a gente tem que pegar em prática. E daí é onde fica complicado, porque a gente vai brigar, né? Entendeu? Cadê os áudios?
Ah, vamos pôr os áudios, né? Verdade, Ayrton, bem lembrado. Vamos pôr os áudios para o vídeo ficar mais inciso, um pouquinho. Tem os áudios que são representativos a isso aí, tudo que eu falei. E daí, são 9h47. É um estudo, né? A gente tem que ter paciência. Então vamos lá, quer ver? Ó, vamos ver onde é que eu começo. Aqui tem variados. Já pensou em... se você tivesse 3 braços? Ah, tá. Eu ainda não falei disso, ó. Eu ainda não falei do ser humano falho. Vamos deixar o áudio então. Já pensou em... se você tivesse 3 braços? Um olho na nuca? Tá. Sabe essa ideia do terceiro olho? Tá, então, de certa forma é um prodígio, né? Tá, mas assim, então, o título é Somos um projeto falho. Construção falha. Eu sou falho por falta desses atributos que eu imagino que eu poderia ter, ou seja, Deus não é falho, ou seja, eu não sou criação de Deus. Aí, atribuir eu a Deus, eu fodo Deus, entendeu? Deus não falharia comigo. Mas esse é um processo de todas as coisas. Você não pode vir aqui agora só pegar esse meu vídeo. Você tem que pegar todo o meu pensamento, a construção de todo para chegar nesse momento aqui. Entendeu? Quando eu falo que existe o terceiro olho, eu já estou afrontando Deus e dizendo que a obra dele não é perfeita em mim. Para isso eu fugi para o inconsciente, para as coisas não táteis, entendeu? Mas se as coisas não táteis são preciosas, quando eu fico lidando muito com o invisível, eu estou negando o visível. Ao negar o visível, eu digo que Deus é falho quando eu falo que Ele me fez a sua imagem e semelhança. Mas aí vai complicar. Vamos deixar o diálogo de discussão para um futuro se precisar, né? Vamos só ficar na ideia. Você já pensou que às vezes você tivesse 3 braços ou 4? Que maravilha! Você não acha que está faltando alguma coisa? Quantas vezes você está numa coisa e fala, puta merda, mais um... Você tem que fechar a porta do carro com a bunda ou com o pé. Então, é disso que eu estou falando. Então, isso está dizendo que você é um ser falho. E se você é um ser falho, você não é filho de Deus. E ao você falar e brigar por isso, dizer que somos obra de Deus, você está fudendo em vez de se ajudar. Você está fudendo. É mais fácil aceitar que não somos criação perfeitas e esses eventos me provam isso, e eu aceito isso quando eu quero um terceiro olho, dizendo que vai ter prodígios. Entendeu? Então você está entendendo uma coisa? É mais bonito falar que eu sou imperfeito e não sou filho de Deus. Porque Deus não falharia desse jeito comigo. Daí eu sei, já veio, mas o pecado do homem... porque aí você já está querendo uma particularidade. Aquela coisa que fica em particular, de que cada um pode cuidar dos seus acertos e seu erro. Se o homem não tivesse errado, não adianta, entendeu? É um conjunto de coisas. É óbvio que vão falar pra mim assim, mas é que cada um tem que fazer o seu melhor. Não é cada um. É como eu disse. O fato de você às vezes dar aquela bundada no carro, entendeu? Porque tá com a mão cheia, você vê que você é falho. Então você já pensou você com 4 braços? Então, você já pensou você com 3 olhos? Um na nuca? Então, você vai dizer que isso é loucura, né? Não, já fizemos isso com o terceiro olho imaginável. Ou até mesmo com a possibilidade de mover as coisas sem tocar, né? Então, isso está... Você viu que o meu pensamento ficou diferente? Então tá. Então, basicamente essa é a ideia aqui do ser falho. Ficamos por isso por enquanto, tá? Como seria bom eu ter um pinto de 80 ou que ele fosse flexível, né? Eu viro pro lado assim, ó, mulher, pega aí, fica de boa aí. Na mulher, entendeu? Por exemplo. Não. Por que você acha que imaginamos alienígenas com cabeça maiores, ou com prodígios, ou com alguns diferenciais não humanos? Eu mesmo às vezes brinco com alien de 3 peitos. Entendeu? Então, você está vendo essas coisas? Você precisa da base. E a base é você. Entendeu? Você precisa da base. A base é errada,
fraca e torta e limitada. Então, quando você entende, você viu que para isso você teve que falar de Deus e não falou bem. Mas você viu o caminho que tivemos que traçar aqui? Eu tenho que me aceitar como fraco. E me aceitar como fraco, eu vou contra Deus. Eu ofendo Deus. Então, não somos perfeitos. Ué, então, mas aí você está fudendo Deus. Então vocês já fazem, entendeu? Nós já fazemos isso, nós já fazemos essa merda aí. Então eu entendi então que eu sou lesado. Como seria bom eu fazer assim, ó, e o portão eletrônico abrir sem eu precisar, entendeu? Como seria bom eu fazer assim, chegar e só olhar pro portão e ele abrir, ou a fechadura da porta abrir. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu entendi o peso do átomo, tá? E eu entendi que eu sou uma peça muito estranha. Ontem eu estava na academia, ontem eu fui na academia e às vezes eu vou levantar, é porque, você só tá vendo o Inácio? Então, eu tô aqui no Inácio, entendeu? Mas eu sou leve, eu sou quase que não existo. E o corpo do Inácio é muito pesado, entendeu? É como se fosse uma tonelada. Eu sou muito pesado, cara. Não tem como eu ser super... Daí, enquanto eu tava lá fazendo os meus movimentos, meu alongamento, eu me lembrava das pessoas que fazem karatê, que fazem prodígios e tal, né? E tem aquele corpo mole, mais flexível, os próprios ginastas, etc. Com treinamento. E esse processo é para que eu perca esse pensamento meu aqui. Entendeu? Então tudo que é o prodígio humano, que basicamente é uma conquista surreal, é para que tire essa coisa de que um dia eu iria descobrir. De como eu sou pesado. O meu olho às vezes pesa demais. Entendeu? A minha barba pesa demais, o meu cabelo pesa demais. Entendeu? E você vai ver que em alguns esportes eles levam esses milésimos de coisa, os nadadores tiram o pelo do corpo. Então, eles estão comprovando o que eu estou falando. Só que ó para onde eles estão indo e ó para onde eu estou vindo. Você está vendo que para onde eles estão indo é limitado para algumas pessoas. Para cá já está, em mim, no Ayrton e na Gabriela. Entendeu? Então, o que eu estou falando do peso do átomo, os nadadores fazem. Só que você é nadador das Olimpíadas? Viu? Isso aqui tá para nós. A mesma coisa que faz, a mesma coisa que faz um grande nadador tá aqui. E lá tá falsificado. E tá funcionando pro espetáculo. E para alguns, porque você tá nas Olimpíadas agora. Você chuta, você sobe a parede e bate lá no teto e pula. Não, então essa mesma coisa tá aqui invertida nesse processo de limite. Tá? Complicou, né? Não tem problema, a gente fala disso outra hora, tá? Mas então assim, transar, meu Deus do céu. Transar é uma tortura. É uma coisa antiquada, é pesado, não é evolutivo. Eu tenho que pegar e fazer carinho e aí me ajeitar e ficar, e é muito pesado. Você viu que o super-homem deveria falar diferente, né? Ele pega a mulher pelos cabelos assim, levanta e pá, e é sem força nenhuma, mas está conturbado. O segredo está aqui, em você descobrir este lugar. E eu descobri isso, eu falo, meu Deus, eu tenho que transar. Meu Deus, é bom, mas gozar é complicado. Eu faço muito esforço, entendeu? Mas aí eu tô complicando a história. Vamos voltar pra cá. Esquece, vamos pôr os áudios, né? Eu tenho um vídeo de 1 hora pra fazer. Então essa é uma parte, tem mais coisas aí a gente fala. É muito pesado. É isso que a gente tem que descobrir, tá? Então, aí que bom seria então se eu tivesse essa praticidade. Então, tem que entender isso para daí ser possível isso. Agora você viu que ficou particular a conquista? Agora ficou particular a conquista e a derrota para todos. Agora a gente está traçando um caminho interessante. Eu não falo que é para todos, mas você viu como deu um intuito particular se eu quero 3 braços, aonde eu vou encontrar? Nunca.
Mas você viu que diante da onde a história está surgindo, é uma baita observação. É porque eu estou pensando em todos. Mas você viu que de repente surgiu um coisa particular. Então já está nas Olimpíadas, nos grandes eventos, nos grandes mágicos, que você vê aqueles truques, já está lá. Agora está controlado aqui. Porque aquilo é falso. Entendeu? Aquilo é falso. Até porque aquilo ali está pequeno. Está pequeno. Está pequeno. Não adianta trabalhar onde é me dado. Lembra do carro que eu falei? Tem que cuidar onde não é me dado. Ou seja, eu pular a rampa da natação e fazer o melhor pulo e cair certinho na água, isso é esperado. Eu quero ver você voltar para cima da rampa, lá da água. E é este lugar que eu trabalho. O impossível. Não adianta se vangloriar com o possível, meu querido. Pulou, agora volta. Então você é um bosta. Aí eu encurralei Satanás. Lembra que eu falei que eu fico encurralado? Em 2 lugares, eu fiz o mesmo. Nossa, é o quê? O cara pegou e pulou. Isso aí tem mais 300 que vai fazer. Volta pra cima. Então, que você é um bosta. Vai lá o motociclista. Cara, eu sei que tem uma força lá ajudando o motociclista a fazer o giro. Humanamente, ninguém faz. O motociclista vai lá, tem muito disso na academia, tem muitos esportes. Eu tenho assistido mais, porque eu tenho feito esteira, fico lá assistindo. Vai lá os motociclistas e se solta da moto e dá aquela solta assim. Impossível! Impossível humanamente. Tem uma coisinha lá falando, vai, querido. E ele cai. Entendeu? Agora eu falo, agora faz o giro ao contrário. Então, você é um bosta. Então acabou o espetáculo pra mim. Eu sei que chutar a bola no ângulo tem uma força espiritual ali atuando para fazer desse cara um prodígio. Eu quero que volte, ou vamos supor assim, eu quero que esse cara pule a 8 metros de altura. Não, então você é um bosta. Então você é um bosta. Porque este é o lugar de tirarmos fodões. Não de um chute no ângulo exímio. Ou não de um gol de bicicleta ou de um drible lindo. Isso é falso espetáculo. Você coloca, é assim que o karateca chegou e falou... cuida com isso, hein? Cuida com isso. Tem lá aqueles programas de espetáculo. Cuida que é só treta. Meu Deus. Aí as bonitonas ficam toda espantada. Nossa senhora. Só lorota. Lembra que eu falei um vídeo aí pra trás? Eu tentei falar isso. Que existe uma coisa. Se eu pegar uma flecha e acertar o alvo, a flecha, você está aqui na puxada e alguma coisa vai estar lá pertinho para pôr a flecha no alvo. Você perdeu o meio. O trajeto foi enganoso, entendeu? O trajeto foi enganoso. Aquele negócio aqueles espetáculos que você vê que o cara acerta perfeitamente, é não humano. Existe uma coisa lá fazendo ele acertar a maçã. Ele não acerta. Tá? É um falso espetáculo. Eu falo então assim, agora rebobina. Esse é o lugar único mesmo. Não, você vai falar assim, nossa, mas não. Eu tô falando do impossível. Agora faz o seguinte, legal. Poxa, agora junta a maçã. Não, você a partiu. Agora rebobine o ato e faça a maçã colar de novo. Não vai fazer. Então, você é um bosta. Pronto, tá resolvido o problema dos fodão aí. 200 quilos. E o cara sai com a glória, né? Levante com um dedo. Mas você viu que eu estreito? Eu estreito uma coisa. Levante com... Não. Tem mais 20 aqui contigo fazendo a mesma proeza, impossível de conseguir isso. Eu quero que levante com um dedo esses... Não. Então,
Sai daí, seu fuleira, antes que eu te dou um tapa na cara e temou no laço. E ele vai ficar quietinho. Ontem, na academia, quase que eu subi lá em cima dos caras de jiu-jitsu e falei, vem um por vez. Eu ia fazer uma pegadinha. Eu ia chegar, porque ontem eu tava meio inspirado. Tinha uma turma lutando jiu-jitsu lá em cima, né? Eu falei, eu vou fazer uma pegadinha. Só que eu achei que os caras não iam gostar. Os caras não iam gostar, mas eu ia fazer uma pegadinha, sabe? Eu ia pôr o celular sem eles verem, como se fosse um espectador da arte, né? Eu ia pôr o celular gravando, ia falar, ó, vem um por vez, melhor, vem de 3, que eu quero dar uma lição em vocês. Eu ia fazer isso, cara. Mas eu acho que eu ia brigar lá, acho que os caras iam ver. Mas ó, eu fiquei maquinando, eu tava na esteira, sabe? Eu falei, vou acabar aqui. Eu ia fazer uma videocacetada, onde umas pegadinhas. E vou subir lá, cara, tem uma escadaria, eu ia pôr o celular gravando. Ia chegar do meu jeitão cinematográfico e ia falar, ó, vem um por vez aqui que eu quero ensinar a você como é que vocês lutam. Eu já tava ensinando, eu ia fazer uma pegadinha, mas eu acho que ia dar merda. Porque eu ia ser muito real, entendeu? Eu até ensaiei o roteiro, eu falei, eu faço isso, depois faço isso, mas depois fiquei com medo. Eu falei, vai dar briga aqui, vai dar briga feia os caras, porque eu ia meio que debochar dos caras. Eu ia meio que debochar. Só que daí eu fiquei quieto. Porque foi uma experiência mental que eu vivi. Eu falei, eu vou subir lá e vou falar pros caras, vem por vez aí que eu quero mostrar como é que se luta. Eu falei, não, faz o seguinte, vem de 3 de cada vez, porque senão é pouco. Eu queria só ver a cena, né? Os caras. Porque eu ia chegar, eu ia chegar muito foda. Eu ia chegar muito foda. Na cena assim, tipo, né? Sabe aquelas pegadinhas que você vê nas coisas que os caras fazem assim e se alugam? Só que eu falei, não tive coragem. Não tive coragem porque. Não tive coragem. Então tá, voltando, né? Vamos pros áudios. Finalizando, tem mais áudio aqui, vamos lá. Feito aí, então, vamos continuar. Tem mais coisa pra falar, tá? Mas vai ficar pra trás, outro dia nós falamos. Vamos pro outro áudio. O homem, basicamente, o ser humano, no todo, não é coisas particulares, tá? É por causa do relógio. Ele, basicamente, controla o tempo. Entendeu? Por que, Gabriela, mais doida que eu não tenho? Você faz, não duvido. Eu não duvido o quanto tu tenha mais, né, que outras mulheres, né? Pelas informações e pelo, não sei se, né? Mas não, Gabriela, ó, eu não vou nem falar nada. Entendeu? Eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada sobre você, Gabriela. Mas, vamos lá. O homem, basicamente, o ser humano, no todo, não é coisas particulares, tá? É por causa do relógio. Ele, basicamente, controla o tempo. Você viu que estamos buscando uma coisa que já fazemos. Mas somos tão... Depois fico pensando. Hoje, aí, né? Hoje de manhã. Depois, tá. Pode ir falando aí, Gabriela, tá? Eu sou orgulhoso, não deixo vocês falar, né? Pode ir falando aí. Eu vou lendo aqui, tá? Imagino que vocês têm muita vontade de falar, né? O Ayrton, você, principalmente, né, Gabriela? Deve ter um monte de vontade de falar, né? Mas... Faz um canal lá e lasca suas ideias lá. Fala que você sabe, o Ayrton também sabe. Que estranho. Depois fico pensando que estranho. Tá. Então, faz lá seu canal e dá as suas deixas lá, entendeu? Eu vou lá e vou falar, você tá errado. Eu vou lá, tá errado, Gabriel. Vai lá, faz, você sabe, você é foda, vai lá, faz seus canal e fala lá as coisas, vai lá comentar lá nos posts. Fala, ó, isso aí tá errado. Muito doido. Vamos continuar. Então, o que eu quis dizer aqui? Pode ir falando aí que eu vou lendo, tá? Eu sei que a gente tem vontade de falar, né? A gente quer falar as coisas porque é interessante, mas também eu não dou muita moral mesmo, porque é importante, porque senão a gente fica meio doido aí, né? Ah, sim, tem que cuidar. Isso aí, Gabriela. Vai dar uma de louca? Tem que cuidar. Não adianta querer, ó.
existe uma coisa, eu vou aproveitar, Gabriela, tu tá contribuindo muito. Tu tá contribuindo muito. Sabe por que isso? É meio que uma segurança para tu não se empolgar. Então está havendo um gerenciamento cósmico. Você vai ter que se conter com a sua... para que você não se ponha acima dos outros. Então tá havendo um... Ó, quem você tá querendo pôr abaixo tá te alertando. Falou, ó, se liga, senão tu roda. É um ensinamento, é para que a gente não se perca na auspiciosidade. E para que não faça eu um babaca, nem você um babaca, e nem o Ayrton um babaca. Não adianta, porque por isso que já paira, ó, cuidado quando você vai para os hospício. Não adianta se aventurar demais, porque tem que ter cautela. Senão você paga de doidinha. Tá? Tem que ter cautela. Senão, isso acontece comigo também. É tipo como se a sociedade errada te acertasse. Fala, ó, cuida. Lembra que eu narrei sobre isso? Tem uma coisa que me fode e me ajuda ao mesmo tempo? É mais ou menos isso, não adianta. Só que eu extravaso um pouco com a minha loucura, mas eu sou uma peça um pouco diferente. Mas você, eu tenho que ter essa cautela de te avisar. Porque senão eu te mando pro hospício mesmo. Tem que cuidar. Porque na realidade uma coisa está te protegendo para que você não se ponha acima. A mesma que tá te levantando, tá te falando, ó, se liga. Porque é para eu não ser o bostão, entendeu? Para eu não ser o bossalzão, sabe? Porque existe já uma coisa em que eu sou melhor que os outros. E isso tem que acabar. E isso acaba de uma forma em que eu sou extremamente melhor que os outros. Mas, nesse momento o mundo vem e fala, ó, se liga, senão você vai se fuder, né? Entendeu? Eu falo algumas coisas com muita cautela. Não, mas você também tá pagando pau, Gabriela? Tá pirando a cabeça? Será que eu tenho que falar assim contigo? Eu não falo, mas será que eu preciso mandar você se ligar? Tô te dando muita moral? Tem que se ligar, Gabriela. Vai se aloprar? Lembra aquilo que eu falava muito aqui? Já vou tocar o foda-se em tu aí. Não pode se alugar, entendeu? Não pode se alugar. Tem que cuidar porque existe uma coisa na gente que vai fazer fuder tudo. É kkk, né? Já vou tocar o foda-se em tu. Já vou te dar uns puxão de orelha. Pra se ligar. Fala isso, já mandou o Pix? Gabriela, desculpa, tá, Gabriela? Mas assim, sério, porra, se liga. Não vai pagar. Você é foda. Não vai pagar de aloprada. Entendeu? Tem que cuidar. Tem litros e litros. Não, tem que cuidar, Gabriela. Não, tem que ter uma medida exata. Gabriela, a doidinha, ótimo. Mas eu ontem eu fui pro centro. Ontem eu fui pro centro com o meu jaleco vermelho e azul lá, sabe? Entendeu? Só que tem que cuidar. Você tem que cuidar com a ousaria. Ousar. Tem que cuidar, porque existe um certo... Você vai ter que desenvolver isso com tranquilidade. Quando der, eu mando. Ah! Muito obrigado! Eu vou conseguir! Preciso de mais umas 30 igual você, Gabriela. Não, minha querida, não precisa. Você sabe, né? Você sabe. Você já fez muito já. Só a tua presença aí, né? Mas assim, ó. Preciso de mais umas 50 igual você, Gabriela. Tô na busca. Não. Tá, viu? É o seguinte. Gabriela, porra. Cuidado, senão você faz tudo que eu faço aqui por água abaixo. Entendeu? Eu já narrei isso há muito tempo atrás. Eu parei de falar isso aí, né? Te dava um puxão de orelha, né? Mas vai se aloprar, porra. Tem que ser, filho. Tem que ser ligado nas coisas. Não adianta que... Sabe? Então é preciso. Lembra uma vez que eu te falei assim? É preciso que eu fale umas coisas. Uma vez você veio, já te lasquei uma aí. É preciso para que... Não adianta, senão pira a cabeça, entendeu? Pira a cabeça, tem que cuidar. E eu não quero que ninguém que... Eu já falei isso há muito tempo atrás. 2, 3 que me ouvem, que vão se fuder. Quem tem que se fuder é os bilhão que não estão me ouvindo. Não os 2, 3 que estão aqui acompanhando a minha história. Esses tem que ser os foda. Aí vão ser logo... Se não cuidar, logo esses só para me frustrar, entendeu? Tem que cuidar disso aí. Eu preciso ser claro nisso, porra. Aí fala, os dois idiotas que assistiu o Inácio estão fudidos até os olhos. Porra, tem que saber dosar as coisas, entendeu?
Tem que trabalhar e mandar dinheiro pra mim. Não vai achar que vai cair do céu, não. Gabriela, minha querida, minha querida. Desculpa, eu falo, esse negócio de falar do dinheiro é muito chato, mas eu vou falar muito, porque é interessante. Mas tem que cuidar, né, Gabriela? Porra, caralho! Fica suci. Tá, vamos continuar, né? Então o que eu quis dizer nesse áudio aqui é que basicamente o homem mexe no tempo. Porra, o homem mexe no tempo e olha a merda que nós vivemos. O que tá acontecendo? É só um pensamento, a gente fala sobre isso. Inácio, você quer dizer que aquela história do filme Dark, não sei mais... Sim, aquilo lá. Não, mas nós não viajamos... Não, mas... Essa viagem no tempo, entendeu? Não é disso, é outras coisas, cara. Tem coisinhas muito perto, entendeu? Não adianta pensar essas pira aí. Vamos lá. O que eu quis dizer aqui? Ó. O homem basicamente, o ser humano, no todo, não é coisas particulares, tá? É por causa do relógio. Não é eu viajar no tempo. Eu vim pra internet com uma petulância e um título de viagem no tempo. E olha o que eu estou fazendo. Todos mexem com o tempo. Eu dou momentos exclusivos de que aquele presentinho muda no preço da gasolina. Eu dou alguns eventos em que eu sei que é limitado, que é impossível, mas todos estão envolvidos numa coisa temporal. Entendeu? Só que está perturbado. Você vai dizer, mas Inácio, nós não mexemos no tempo. Sim, vocês mexem no tempo. Vocês mexem, só que de uma forma que não é proveitoso, porque é para ser global, não particular. Particular é aquelas coisinhas que eu falo, mexe lá. Você viu que tem limite? Para que não dê bosta na matemática. Entendeu? Chega dessas coisinhas de... Chega de Bezos. Chega. Não precisamos mais de Bill Gates. Esses inúteis. Sabe? Pensa no... Olha, os caras são trilhardários e olha o que eles fazem no mundo. Nada! E ainda fodem. Daí os caras, para se compensar a desgraça, eles saem dando 2, 3 entidades aí para pagar tudo esquema, não pode cair nesse esquema aí, entendeu? Você vai ver que tem 2 lugares que eu falo, eles vão ter que usar e foi preparado, por isso que eu tô dando um terceiro, eu, né? Bill Gatesinho, cadê? Tipo assim, né? Não vai acontecer, sabe? Não vai acontecer. Vamos lá. Vamos lá. Então, basicamente, controla o tempo. Tá, Gabriela, então eu vou ficar susto, mas você toma juiz, né? Não vai se aloprar, porra, é pra ser foda, não abestalhado, né? Eu acho que eu sei que você não faz, mas eu vou dar uma... Eu sei que você é cabeça. Seja cabeça, porra, caralho. Vai se alugar? Vai dar esse gostinho pros outros? Entendeu? Vai dar esse gostinho pra ficar te chamando de doidinha? Se liga. Você tem que cuidar com isso aí. Não vai pagar pau pra filho da puta aí, entendeu? Dá moral pra linguarudo ficar falando coisa. Tenha cautela. Eu tenho que calar a boca muitas vezes, sabe? Mas é sábio isso aí. Fica quieto. Não tente muito fazer. Não tente muito... Ó, eu sempre falo isso. Às vezes eu entendo a sua boa vontade. Às vezes tu quer instruir. Tem que cuidar isso aqui. Tem alguma coisa aqui cuidando para que tu se foda. Tá? Não te conheço, não sei tua cor, não sei do tamanho da sua bunda, mas é mulher, eu gosto disso. Eu acho também, né? Nem sei. Não, é mulher, eu acho, né? Mas não precisa me comprovar, não quero saber. Não quero saber, entendeu? Porque vai que eu comece a gostar, né? Entendeu? Não quero saber. Cara, vem mulher aí, manda áudio pra mim, se mandar eu já fico encantado, já vou pensar com a besteira, entendeu? Você instrui. Não é que eu instruo, é que é sábio assim. Não há na realidade uma instrução. Só tem que cuidar com isso aqui que você vai querer passar alguma coisa, entendeu? Porque às vezes é isso que você falou ali. Eu tô me baseando pelo que você falou acima, entendeu? Aqui, ó, você disse acima aqui, ó, vou mandar eu. Porra, tá pagando pau? Vai dar esse gostinho? Será que... Porra, caralho! Aí, ó, você escreveu ali. Eu já vou te tesourar já. Vou te tesourar ao vivo aqui, ó, na lata já. Que nem eu vou te tesourar já. Ficar pagando pau pros outros, cara. Tem que saber trafegar por aí, tá? E o que eu falei é necessário, tá, Gabriela?
Tá certo, tá bom. Tá. Eu sei, às vezes tu brincou. Não, tudo bem, não tem problema. O que eu falei que é importante, se não aconteceu, já fica de alerta, né? Tem que ter cuca fresca. Mas você sabe, eu acho que na realidade você só quis prosear, né? Mas eu aproveitei, já dei um... Porra, caralho. Não dá pra dar moral pra essa gente não, entendeu? Ficar aí se aloprando aí. Não, os outros se aloprando, porra, né? É uma coisa muito... Tem que cuidar, eu tenho que cuidar, tá? E eu cuidei aí, vamos lá então. Vamos em frente. Entendeu? Então assim, o homem controla o tempo. Uau, mas isso deveria ser muito interessante. Isso é, então, muito prodigioso. O que está acontecendo? O MT, ele está conseguindo depreciar todas as coisas, entendeu? Existe as grandíssimas coisas e o homem consegue zerar, porque ele está sofrendo um MTzado, entendeu? Ou seja, há uma grandiosidade linda e maravilhosa nesse dia e o homem consegue transformar ele em merda. Aí, entendi, de nada, Gabriela. Porra, caralho, sabe? Tem que dar uns esfregão, né? Tem uns esfregão meio ó pra dar. Ai, Gabriela. Tá, deixa eu continuar no assunto. Tem uma grandiosidade na noite. Olha o que virou. Porque a gente tá sofrendo. Você viu que eu deprecio tudo? Eu falo que tudo é uma bosta. Mas é que você não sabe o vislumbre que eu tenho de uma noite. Porque eu engrandeço, mas não conseguimos isso humanamente. Precisamos de tempo para isso. O homem ele tem que entender primeiro uma coisa, né? Nós vivemos desse pecado de Adão e Eva e de um falso salvador. E você acha que em 6 anos as coisas mudam assim? E nem precisa de tempo para isso, nem é essa a função. Talvez isso já esteja acontecendo assim. Mas o que eu quero dizer? O homem consegue depreciar, diminuir. Lembra que eu falo que o homem tem um problema com diminuição? Mas ele só faz isso, ele só zera tudo. Inclusive ele está fazendo isso comigo. O ser humano já está fazendo uma grandiosidade pequena porque é uma característica dele. O problema é que há um gerenciamento meu nisso aí agora. Então as coisas estão acontecendo. Você é um bosta, você não tem nada a ver. Já está acontecendo já. O homem, o nosso envolvimento, ele diminui tudo mesmo, ele leva tudo a zero. E o símbolo desse é o dinheiro. Né? Vamos lá, então há manuseio do tempo por todos nós. Não é bem manuseia, mas somos manuseados, né? Mas isso é indiferente. Há um envolvimento temporal em tudo nós. Aqui algumas coisas eu esboço e você vai dizer assim, não há. Tá? Prodigioso e muito legal. Agora, então, pô, se controlamos o tempo, o que está acontecendo? Aí, ó. Se controlamos o tempo, o que está acontecendo? Já pensou em... Daí você vai dizer assim, não fazemos isso. Ó, sabe a previsão do tempo? Indica que o que eu falei mas o homem teve que se sentar aqui, ó, no processo mecânico. Tá bom? Eu disse que nós, mutuamente, mexemos com o tempo. Você vai dizer que não. Eu falei, mas se mexemos todos com o tempo, então aquele tempo da viagem do tempo, aquele tempo que não existe, que falam por aí, se nós já temos esse acesso, mas então o que está acontecendo? Aí você vai estar louco para dizer que isso não existe, isso é mentira. Mas o agrônomo já controla o tempo. Ele já tem noções de tempo para poder plantar. Ele teve que mecanizar, entendeu? O que eu falei. Porque é uma coisa invisível. E aí a própria previsão do tempo, que de certa forma nos beneficia em algumas coisas, né? Pode nos ajudar, e mesmo que falho, indica que isso que eu falei só que tem a parte mecânica e a parte que eu falei. E daí eu falei de uma coisa que mexemos no tempo, não, mas isso comprova que o que eu disse é verdade. Então você viu que eu pego a previsão do tempo que nós vivemos para comprovar uma coisa particular minha invisível. Eu estou usando uma estratégia mental, tá? Não dá para tirar o resultado disso agora. Eu preciso fazer o que eu fiz aqui. Explicar dessa forma. Ali como eu tenho dito sobre a forma de um relacionamento mercantil, uma forma de movimento mercantil, ou a própria forma do negócio, do dinheiro, você deve estar se perguntando assim, mas então por que você não usa para você? Se você
Se você... Sabe aquela coisa? Se você é viajante do tempo, sabe a fórmula, por que não joga? Se eu tenho a fórmula da riqueza, por que eu não uso para mim? Já viu isso? Você vê, o cara vem vendendo na internet um processo de enriquecer, você fica falando, por que ele não usa para ele? Porque tá faltando o inteiro. Entendeu? Tá faltando a união de nós dois. E ele vem e eu me questiono, falo, mas se ele sabe a fórmula, por que ele não usa para ele? E ele está esperando eu mandar duzentão para ele para comprar a fórmula para daí ele enriquecer. Porque você viu, tá virando dinheiro. Uma coisa que está em nós dois está sendo transformada em dinheiro. Logo ele está me vendendo a fórmula do sucesso que ele precisa que eu compre a ideia dele. Isso dá uma incógnita. Fala, mas a informação não está batendo. Se você tem a fórmula do dinheiro, faça dinheiro. Por que depende de mim? Porque tem que pegar os dois. Não pega só um. Quer pegar os dois para funcionar. Porque existe uma coisa em mim e uma coisa em você. Precisamos estar colocados nessa coisa e fazer o circuito. Por isso que eu digo que eu saí fora e daí fica falho. Porque precisa de mim para fazer o circuito. Entendeu? Entendeu? Outro dia eu falo mais sobre isso. Me dê um pouquinho de... Se você tem realmente... me dê um pouquinho de pressa porque eu acho que eu estou demorando aqui, né? Vai acabar... Ali, como eu tenho dito sobre a forma de um relacionamento mercantil, Só escute. Um movimento mercantil, ou a própria fórmula do negócio, do dinheiro, você deve estar se perguntando assim, mas então por que você não usa para você? Se você tem realmente a fórmula de tudo e você não sei o que lá, por que você não faz então e você não faz para você fazer? Ou você enriquecer ou alguma coisa assim, ou movimenta isso. Então, mas lembra aquela dualidade de uma coisa que também eu falo que dois são um? Então, isso está incluído na fórmula. E é por isso que você está me perguntando por que eu não faço. Porque no teu inconsciente você sabe que precisa de você. Uma coisa assim, né? Para completar, para fechar o circuito. Que não acontece apenas em um carnal. Entendeu? É uma coisa que é de uma certa forma teórica, mas que se manifesta e que na vida física precisa de duas pessoas. E você está me falando sobre isso, ou quando você me questiona, ou no caso que eu mostro a fórmula, você fala, então por que você não fez para você? Você não é a mim, não é eu o problema, é que nós estamos vendo na realidade uma fraude mundial do mercado, de uma coisa em que não está em lugar nenhum. Nem em você e nem em mim. O problema é que agora tem uma teoria sobre uma coisa diferente. Então é assim, sabe aquela história que às vezes vem o pessoal na internet falar da maneira de eu enriquecer? Eu falo, mas usa então. Mas por que está falando para mim? Porque lá toda a minha teoria está envolvida numa junção, numa psique. É como se eu tivesse uma parte da fórmula e a outra lá, e elas precisam e isso foi feito numa separação, e isso graças à diferença, aquela diferença sublime em cada um que nos unifica. Nisso, quando eu e a Gabriela entramos junto, uma coisa no sistema sabe que nós vamos completar um circuito, entendeu? E esse circuito vai ser, você vai dizer assim, mas por que não pega um só? Mas pega um. Só que melhora quando põe dois. Esse um é o eu dual, eu já sou dual. Então isso já é usado. Depois usa o eu dual 2, que é duas pessoas. Aí entra na parte carnal. Eu já sou dual espiritual. Aí entra em dois carnal, duas coisas que precisa... Tá vendo a minha trajetória? Então, indica que nós não compactuamos, que eu cuidei desse fechamento. Antes de mim, na nossa vida, nós éramos envolvidos e não percebia. Agora, a minha atitude, eu impeço que eu justifico essas coisas dizendo que nós somos dois. Só que automaticamente eu me tornei um. Já por isso que eu percebo isso, porque antes nós éramos envolvidos em dois, que somos um, e não conseguimos discernir essas coisas. Então eu percebi que a pessoa que está me vendendo a forma da riqueza, eu falo, mas por que não enriquece então? Por que está vendendo para mim? Porque precisa de mim para fechar um circuito de uma coisa que usa. É mais ou menos isso. Vamos ficando por aqui, né? Eu vou tirar uma água do joelho, dar uma mijada temporal, e daí eu volto daqui a pouquinho. Vamos continuar até para esse vídeo não ficar muito longo e eu conseguir mandar ele para o YouTube, né? Como
mais algumas explicações aí. Beleza? Abraço, fui, até mais.